Olá, turma. Vamos iniciar o nosso livro 4 e na aula de hoje nós vamos tratar sobre os fatores que interferem na velocidade de uma reação. Vamos utilizar o nosso material para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, existem vários fatores que alteram essa velocidade da reação, temperatura, pressão, muitos outros, né? Na aula de hoje nós vamos detalhar cada um desses fatores. O primeiro fator é o estado físico dos reagentes. Nós temos estado sólido, líquido e gasoso. Quem reage mais facilmente, ou aonde a velocidade de uma reação é maior? No estado gasoso, certo? Por quê? Porque há um aumento da colisão, certo? As moléculas, as partículas se chocam mais facilmente, consequentemente, a gente consegue ter aí uma reação acontecendo mais facilmente e a velocidade então é influenciada por esse estado físico, né? Elas se deslocam com maior rapidez, né? E isso faz com que elas se choquem mais rapidamente. Os líquidos podem ser miscíveis ou immiscíveis. Os miscíveis, eles são misturados para que reajam, né? O contato entre suas moléculas é fácil. No caso de líquidos immiscíveis, no entanto, é um pouco mais difícil, certo? Quando dois líquidos são immiscíveis, somente as moléculas que chegam à interface de separação dessas moléculas é que reage realmente, consequentemente, é uma reação lenta. Outro fator importante é o grau de agitação das moléculas, né? Quando eu agito essas partículas, eu aumento a velocidade da reação, tá bom? Então, se eu vou colocar um líquido com contato com outro líquido que são miscíveis, se eu coloco os dois juntos, é uma coisa, mas se eu agito essa mistura, a reação acontece bem mais rápido, tá? Já o estado mais difícil da reação acontecer, onde as reações são mais lentas, é o estado sólido, tá bom? É, outra, outra maneira de constatar esse fator é usando o medicamento como forma de efervescente. Veja o exemplo. Se eu pego um comprimido e eu coloco ele inteiro na água, um comprimido efervescente, vai acontecer a reação. Agora, se eu trituro esse medicamento efervescente, o que vai acontecer? A efervescência vai acontecer bem mais rápido, né? Por quê? Porque ah, eu diminuí, né? Eu quebrando ele, eu vou entrar numa outra situação também, mas o pulverizado, a reação ela é bem mais rápida, tá? É oportuno também a gente lembrar que é um perigo, né, quando a gente armazena esses sólidos em forma de pó muito fino, como é o pó do carvão, serragem, metais. Em dias muito quentes, eles podem até inflamar, causando até grandes incêndios e explosões, tá? Então, isso é relação ao estado físico dos reagentes, tá certo? Quanto ao estado nascente dos gases, nós temos o estado aqui, ó, no primeiro nós temos a primeira reação, nós temos o hidrogênio no estado nascente, quer dizer, na sua forma atômica, né, só hidrogênio. Nós temos na segunda reação ela na forma molecular, tá? Então, quando o reagente ele estiver no seu estado nascente, quer dizer, na sua forma atômica, a reação ela acontece bem mais rápido do que se ela estiver no estado, né, molecular, tá bom? Isso se dá também no caso de íons, né? Os íons, eles, em geral, eles são mais rápidos que uma reação entre moléculas inteiras, tá? Quanto ao estado cristalino dos sólidos, nós temos, por exemplo, o estado de carbono grafite e o carbono diamante, né? Qual a reação que vai acontecer mais difícil? A do carbono diamante, né? A, por quê? Porque a forma cristalina ela é muito mais rígida, certo? Isso
torna-se o contato do oxigênio com esse reagente bem mais difícil, né? Então, acontece bem mais lentamente. Quanto à questão da temperatura, muito bem sabido por vocês que o aumento da temperatura, geralmente ele acarreta um aumento na velocidade das reações, né? Por exemplo, quando a gente aumenta o fogo, né, a chama do fogão, alimentos eles cozinham mais rápido, mais depressa, né? Quando a gente usa a panela de pressão para ter temperatura mais alta, tá? Então a temperatura ela influencia muito, certo? Então, o aumento da temperatura ele aumenta a velocidade da reação. No final do século passado, Van 't Hoff estabeleceu uma elevação de 10 graus Celsius na temperatura, fazia com que a velocidade duplicasse, né, a reação. Tá? Hoje a gente sabe que tem muitas exceções a essa lei, né? Mas deve-se reconhecer, porém, que a temperatura é um dos fatores que mais influencia na velocidade da reação. Isso daí a gente não pode ter dúvida, né? O aumento da temperatura aumenta não só a frequência dos choques, como também a energia dos choques, tá? Outro fator que influencia a velocidade de uma reação é a eletricidade. Exemplificando a influência da eletricidade na velocidade da reação, pode-se mencionar, por exemplo, uma faísca elétrica. Ela provoca a explosão da gasolina, né, no motor de um automóvel, ou seja, a reação do hidrogênio com oxigênio, né, e através da faísca elétrica, a reação acontece. Tá? Então, a faísca ela fornece energia para que algumas moléculas ultrapassem a elevação correspondente à energia de ativação. Certo? Outra questão da concentração, né, dos reagentes. É muito fácil a gente saber que quanto maior tiver, quanto mais concentrada tiver, maior número de moléculas, né, que vão se chocar. Consequentemente, a tendência também da velocidade é ela aumentar, tá bom? Então, quanto mais concentrado, mais choque entre as partículas e, consequentemente, maior a velocidade da reação. A luz, ela influencia a velocidade da reação? Influencia sim, tá? Existem reações que só acontecem na presença da luz, e existem reações que, se tiver luz, também ela não acontece, tá bom? Então, algumas reações, elas acontecem na presença da luz, elas são chamadas, nós temos aí dois tipos de reações, né? Nós temos a fotossíntese e a fotólise. Sendo que a fotossíntese é quando eu tenho moléculas pequenas se juntando e formando, através da luz, moléculas maiores. Enquanto a fotólise, lembram, lise, quebra, é quando eu tenho uma molécula grande e que na presença da luz ela vai quebrar em moléculas menores. Tá bom? Quanto à pressão, outro fator bem importante e talvez os mais cobrados é pressão e temperatura, né? Já vimos a temperatura, agora a pressão. Quando se fala da velocidade da reação ser influenciada pela pressão, a gente tem que levar em consideração que só podemos trabalhar assim se for o estado gasoso. Então, quando a gente fala em pressão, né, a gente tem que lembrar que só entra aqui nessa história o estado gasoso, tá? A reação ela se processa por meio de colisões entre essas moléculas, certo? Então, o que acontece? No momento que eu aumento a pressão, eu vou diminuir o volume. E isso faz com que as colisões elas aconteçam mais facilmente. Consequentemente, a velocidade aumenta. Tá? Então, aumentar a pressão equivale a aumentar a concentração das partículas, o que realmente aumenta a velocidade de reação. Outra coisa muito cobrado mesmo, e vocês já devem saber muito bem isso, é a questão da superfície de contato. Quanto maior minha superfície de contato, mais veloz é a reação. Como, por exemplo, imagina se eu vou cozinhar batata. Né? Se eu boto a batata inteira, ela vai ter um determinado tempo. Porém, se eu corto essa batata, né,
ela vai ser bem mais rápido o cozimento. Por quê? Porque a superfície de contato é muito maior, né? Consequentemente, a reação acontece mais facilmente, certo? Nós temos também, quando se fala em fatores que influenciam a velocidade das reações, nós temos os catalisadores e inibidores. O que é o catalisador? O catalisador é a substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida durante o processo. Então, quando a gente utiliza de um catalisador, a reação acontece, ele acelera aumenta, né, acelerando essa reação, porém ela não é consumida pela reação, tá? No final, ela vai aparecer na íntegra, certo? Inibidor. Antigamente as pessoas também chamavam inibidor de catalisador negativo. Ele é uma substância que diminui a velocidade de uma reação. O inibidor, ao contrário do que ocorre com o catalisador, ele é consumido pela reação, tá? Então, nós temos catalisador e inibidor, né? Um fazendo o papel antagônico do outro. No catalisador, a substância não é consumida, no inibidor já é consumida, tá? A adição de pequenas quantidades de oxigênio retarda a reação acima, né? Tão logo o oxigênio seja consumido, a reação retoma sua velocidade inicial. Atualmente, os inibidores são muito usados na conservação de alimentos, bebidas, entre outros, tá? Outra coisa também que nós temos é o que nós chamamos de promotor ou ativador do catalisador. Ele é uma substância que acentua o efeito do catalisador, embora essa substância sozinha não tenha nenhum efeito catalítico, certo? Então, por exemplo, na reação da amônia com hidrogênio, ela é catalisada por ferro, mas com a adição de pequenas quantidades de óxido de potássio, né, e do dióxido de alumínio, a ação catalítica do ferro ficará muito mais acentuada. Portanto, os dois reagentes, aí, o K2O e o Al2O3, ele age como promotor ativador do ferro. Tá? O emprego de promotores em reações industriais é tão comum, né? E eles são muito utilizados, tanto que hoje nós temos uma mistura de muitos catalisadores. E o que é veneno ou anticatalisador? É uma substância que diminui ou mesmo anula o efeito de um catalisador. A presença de pequenas quantidades de arsênio, por exemplo, ele diminui ou anula o efeito do ferro como catalisador. Então, o que é catálise? Catálise é o nome dado a uma reação na qual a gente fez o uso de catalisador. Então, se eu faço uma reação e eu uso um catalisador, nós chamamos aquela reação de uma catálise. Tá? A catálise ela pode ser homogênea, onde os reagentes e o catalisador formam um sistema monofásico, né, ou homogêneo, certo? Ela acontece em sistemas gasosos, catalisados por um gás, né, que contém substâncias e catalisadores, tanto faz sólido, líquido ou gasoso, porém solúveis entre si. Nós temos a catálise heterogênea, naquela reação onde o catalisador e os reagentes eles formam um sistema com mais de uma fase, né? A catálise heterogênea, em geral, ocorre quando uma substância sólida catalítica da reação é entre um gás e um líquido. Tá? O que é a autocatálise? É um tipo de reação na qual um dos produtos formados atua como catalisador. A reação acontece, é formada uma substância, e aquela substância funciona como catalisador. Mecanismo de catálise, né? Embora exista processo catalítico complexo, não muito bem explicados, até hoje pode-se dizer que há duas maneiras principais de ação de um catalisador. Uma delas é a formação de um composto intermediário. Né? Por exemplo, aqui nós temos a reação do dióxido de enxofre com oxigênio, ela é uma reação lenta. A adição de monóxido de nitrogênio torna muito mais rápida. Certo? Neste caso, o catalisador toma parte da reação formada um composto intermediário que facilita o andamento do processo. Tá? É importante, no uso de catalisador, observar o aspecto do gráfico.
Então, quando você olha um gráfico, você vai ver os reagentes, né? O complexo ativado, certo? A energia de ativação formada. Aí, o que você observa? Quando você tem o uso do catalisador, essa energia de ativação ela é diminuída. Você vai ver uma segunda curva, certo? Então, quando você olha duas curvas indicando uma mesma reação, você vai ver que aquela que aconteceu com uma menor energia de ativação foi uma reação que aconteceu mais rápida. Isso quer dizer que houve o uso de catalisador, certo? O catalisador ele acelera a reação, mas não aumenta seu rendimento. Não é ele que vai aumentar a produtividade ou não, tá? O catalisador ele não altera a variação de entalpia da reação. A coisa que ele vai fazer é diminuir a energia de ativação. Isso faz com que a reação aconteça de forma bem mais rápida. A lei de ação das massas, quando a gente quer saber a velocidade de uma reação, lembrar que ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevado aos coeficientes. Isso é determinado experimentalmente. Lembrando-se que quanto maior a quantidade, né, maior a probabilidade dessas partículas sofrerem colisões, né? Veja, se eu tenho uma reação Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, Dzinho, Dzão, a velocidade ela é a constante, que depende apenas da temperatura, vezes o produto, né, das concentrações dos reagentes elevado aos seus coeficientes. No caso aqui, Azinho e Bzinho. Tá? É importante a gente lembrar que nem o estado sólido, nem o estado líquido, eles participam da fórmula da velocidade da reação. E o estado gasoso, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua concentração. Consequentemente, a gente pode dizer que a velocidade ela é igual a constante vezes as pressões de A e de B elevadas aos seus coeficientes. Nós temos reações elementares, são aquelas que ocorrem apenas uma etapa, tá? Eu tenho uma reação, 2A mais B igual dando A2B, eu vou ter velocidade igual a constante vezes concentração de A elevado ao quadrado vezes B. Tá? E as não elementares, que são aquelas que acontecem em etapas. Tá? Quando eu tenho uma reação que acontece em etapa, é importante a gente lembrar que a etapa lenta é a que define a velocidade da reação. Imagina se eu estou aplicando uma prova e eu vou querer saber o tempo de aplicação da prova. Eu não vou medir pelo número de alunos que terminam primeiro, eu vou medir pelos que terminam por último, né? Qual vai ser o tempo que eu vou precisar para aplicar a prova. Tá bom? Porque o mais lento é que vai determinar qual a velocidade da reação. Tá? Então, você vê a etapa que foi lenta, essa etapa ela é dada, tanto a lenta quanto a rápida, e aí você vai utilizar a fórmula com a etapa lenta. Ordem de uma reação. A ordem de uma reação ela é dada pela soma dos expoentes. Imagina que eu tenho aqui, velocidade igual a constante de A vezes os produtos de AB, os expoentes MN. Então, ele é de ordem M, esse númerozinho daqui, ele vai ser em relação ao reagente A, o N vai ser em relação ao reagente B, a soma de M mais N me dá a ordem global, tá bom? Por exemplo, N2 mais O2 de O2. Então, nós vamos ter ordem 1 para o nitrogênio, ordem 2 para o gás oxigênio e de ordem 3 da reação global, certo? Para isso, gente, em próximas aulas a gente responde exercício.